certo? O reino do diabo, que é chamado reino da morte. Aquilo que a Bíblia diz que nós nascemos na morte. O cara que nasceu, a morte pegou ele. Reino da morte. A morte foi vencida por Cristo, lembra? Então a Bíblia diz que no dia do arrebatamento da igreja, diz que aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, e aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. Morte vai ter a sua vitória, vai ter o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado está na lei. Aleluia. Mas você não está na lei, diga: eu estou na graça de Deus. Eu estou na graça de Deus. A lei ficou para trás neste lugar. Então aqui você tem liberdade para não pecar. Porque na lei o cara tem que pecar. Querendo ou não, ele vai ter que pecar. Se não pecar outra pena, ele vai ter que pecar. Porque a lei está o perdão sobre ele. É a Bíblia que diz que a força do pecado está na lei. E a graça não faz o pecado. Diz por aí que eu fico dizendo que o povo está na graça pode pecar. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz o seguinte: que o cara que sabe que pode pecar e não peca, esse cara é livre, porque ele está na graça, e a graça faz ele não pecar. Mas eu digo a você que você não pode pecar, não pode pecar, aí que você vai pecar. É a lei, está escrito na Bíblia. Você que é difícil acreditar, está escrito, mas é melhor para a gente acreditar. Faça um teste com o seu bebê lá, seu filhinho, bote 2 copos lá, e esse aqui você pode pegar, agora esse aqui eu não quero ver nem você olhar. E saia, vá para trás da porta. Aquele que você disse pode pegar, ele não vai nem encostar, mas aquele que você disse nem toca, ele quer chorar, ele vai direto para aqui e vai ficar rodando. Ele olhando. Quando ele vê que você não está olhando, ele vai pegar para cá, porque você disse que não era para cá. A lei opera assim. Você não sabe disso, mas Deus te criou, sabe. Por isso que ele disse: não. Porque ele dizendo isso, a sua mente é. Depois eu falo mais sobre isso, amém? Vamos lá. Observe. Essa é a operação da lei. Por isso que a Bíblia vai chamar de ministério da morte. Ministério da morte. Ok. Vamos lá. Tem que ficar o cara no meio. Amém, irmãos? Então, observe. Então, agora nós entendemos que tem 2 reinos operando no mundo: o reino da morte e o reino da vida. Amém? O reino da morte, Deus entregou ao homem. Não era o reino da morte, mas como ele entregou a Satanás para oferecer da morte, ele veio. Zero, sabe? E agora também é o reino da vida que Deus, Jesus trouxe e entregou para nós. E o reino da vida opera através do Senhor. Amém, queridos? Ok, vamos lá, ao reino de Cristo. Olha aqui, o reino da morte é o reino da terra, que foi dado na terra. Presta atenção, foi dado aonde? Na terra, só que foi entregue a Satanás, e Satanás opera nas regiões celestiais e não no céu. O céu é uma coisa, a região celestial é outra. Depois eu ensino mais sobre isso, mas a gente não tem tempo. Tá? Mas ele opera na região celestial. Então a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra a principado e potestades que operam onde? Os filhos da desobediência. Nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Então nós operamos também nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Deus já nos assentou nas regiões celestiais. É o lugar do nosso governo. E nós fomos abençoados em Deus com todas as sortes de bênçãos. Aqui a Bíblia diz que nós fomos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Meu Deus, que eu quero ensinar isso para vocês. É onde nós trabalhamos. Depois falando mais sobre essa coisa. Presta atenção. Então agora nós estamos dentro do reino, diante de 2 reinos. O reino da morte e o reino da vida. E nós somos pessoas criadas à semelhança de Deus e os crentes recriados em Cristo Jesus. Vamos lá. O homem, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e os crentes recriados à semelhança de Cristo Jesus, o novo homem. Estou certo? Então nós somos a nação de Deus, os homens celestes, mas ainda aqui na terra, no corpo humano, a Bíblia diz que há reino morte e reino vida. E agora, a Bíblia diz o seguinte: a morte e a vida. A morte e a vida estão onde? No poder da língua. Olha aqui, a morte e a vida está no poder da língua. Então existe o reino da morte. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Vocês saem da sua casa, obedecer a voz do profeta, e vocês têm que ser honrados nessa noite. Vocês têm que ser honrados nessa noite. Deus
honre. Eu não ensino isso não. Acredite em Deus. Eu ia falar outra coisa. Eu não ia ensinar isso. Eu cheguei ali e estava preparando outra coisa. Eu estava falando que eles honram os que dele. Profetas que honram. Eu não ensino isso não. Glória a Deus. É sério? Não, é assim não. Entendeu? Honre a eles. Eles estão honrando vocês. Deus contou. Então, olha aqui. A morte e a vida. Então, ele fala que a morte e a vida, esse tanto está falando de que agora? De dois reinos. Que esses dois reinos, mesmo nós como cristãos, nós influenciamos nos dois. Tanto no reino das trevas, como no reino da luz. Nós podemos influenciar para distanciar como para invocar. Tanto o reino das trevas eu posso distanciar de mim, como trazer para mim, como também o reino de Deus eu posso distanciar de mim, como trazer para mim. Porque esta autoridade, Deus não deu aos meus olhos, Deus não deu aos meus pés, não é vindo para a igreja que eu faço que essa coisa acontece. Não! Não é trabalhando na igreja que essas coisas acontecem, não é sendo servo, não! Essa coisa está no poder da língua. Rapaz, há muito sobre isso. A Bíblia diz que essa coisa da língua é tão poderosa que se você pegar um barco transatlântico, ele tem poder nos seus motores, mas que diz para onde ele vai é o leme, que é o menor dos seus utensílios. Então, sendo a língua, o menor do seu órgão é que vai dizer se você vai trazer inferno na sua vida ou se você vai trazer reino de Deus. Fala a Deus. A língua está na nossa Bíblia, irmãos. É o momento de Deus a gente criar uma história para nós. Eu não me aguento ver crente, irmãos, sendo destruído pelo diabo. E o pior de tudo é quando eu vejo ele botar a culpa no diabo, mas então enfiar na conta de Deus. Isso é o maior absurdo teológico que eu vejo. Eu vejo pessoas em todo lugar, sendo desse lugar, ensinando essas coisas. Isso me aborrece. Mas tudo bem. Ele não sabe. Bem. Então aqui, esse governo, irmão, tanto das trevas quanto do diabo, Deus que pôs em nós um reino superior ao do diabo, nós comandamos os dois. Nós temos a liberdade de comandar os dois. Entende isso? Só que no reino do diabo, no reino da morte está Satanás e seus demônios, principais e potestades. Quando ele quer aconteça dos anos dos céus, em todas as categorias, ele monta um governo organizado para atuar. Assim também, Deus tem o seu governo dos santificados, em uma maior quantidade organizada para atuar. Os anjos não estão aqui, irmãos, nem os demônios, preocupados com aquela pedra que está ali no chão. Não. Os demônios, irmãos, eles só se sentem em vida quando ele está em vida. Vou repetir isso aqui. Os demônios só se sentem em vida quando eles estão em vida, sabe? Mas, pastor, que loucura é essa? Eu vou ensinar, eu tenho que ensinar. Deus mandou que ensinasse. Então, Jesus estava ali expulsando demônios. E pegou um cara extremamente demoniado. E ele disse para Jesus: olha aqui, não nos deixe vagando. Você já viu isso em sua Bíblia? Não nos mande para vagar. Ponha-nos em qualquer corpo, nem que seja nos barcos. Então, demônios, irmãos, eles querem ir para uma meta, eles querem ir para uma bactéria. E a bactéria cabe muito de demônio, então eu posso ensinar mais sobre essa coisa, sabe? Então, eles cabem em qualquer lugar, e eles cabem em lugar onde tem a vida para que eles possam ser corpo vivente, mesmo sendo do rei da morte. Então, você tem uma bactéria, ele é um corpo vivente, alguma coisa ele pode destruir. E ele nasceu para, ele está aqui para o quê? Matar, roubar, destruir. Se ele está naquela pedra, nada. Se ele está naquela planta, não. Se ele está naquela cadeira, não. Então ele diz para Jesus: não deixe pagar, mande os seus partos. E Jesus, ok. Vamos lá. Entenderam alguma coisa? Amém, irmãos? Operante em vida, para que eles possam produzir morte. Então agora nós entendemos que há um reino organizado por Satanás para a operação da morte e o reino de Deus para a operação da vida. Irmãos, Adão demorou a morrer? Sim. Adão demorou a morrer, mas a morte agarrou. Porque era um rei. Um cara como eu, tudo bem. Você arrebatado.
Bíblia diz que isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Eu creio que vai ser da minha geração. Eu sou esse cara. É a minha geração. A nossa geração é a geração do arrebatamento. Se você não está com pressa, espere, tem paciência, não vai agora não. Deus, em um lugar da Bíblia, ele pediu para você, para a gente orar para ir para o céu. Ele pediu para ir para o céu, não. Ele disse, peça que o reino do céu venha para você. Não peça para ir para o céu. Fica precisando de Deus. Oh, Deus, não. O céu, não peça para ir para o céu. Nosso lugar é aqui devemos ficar. Amém, irmãos? Vamos lá.